aula de hoje é sobre reações. E as reações químicas nada mais seria do que uma forma de eu pegar um produto ou os elementos químicos separados e depois daquela ligação iônico-covalente vão formar substâncias. Essas substâncias elas poderão ser remodeladas, elas poderão ser reorganizadas. Então eu tenho, por exemplo, eu vou explicar usando um exemplo simples. Eu tenho ali a farinha, eu tenho o óleo, eu tenho ovo, eu tenho a margarina, eu tenho leite. O meu objetivo é formar um pão. Então, esses ingredientes, eles são chamados de reagentes na reação química. Por que eles são os reagentes? Porque eles vão unir entre si, cada um com a sua característica, cada um com a sua fórmula, cada um com a sua composição química, porém eles estão separados. A partir do momento que eu adiciono tudo numa panela, numa vasilha, mexo, coloco no forno, espero crescer, assa, sai dali um produto. Então, o produto é resultado da reação química. A reação química só aconteceu por causa da interação desses ingredientes. Entenderam até aqui a analogia, a comparação? Lavoisier já dizia o seguinte, é uma lei que ele estabeleceu. E ele já dizia o seguinte, nas transformações químicas, a matéria não é criada e nem destruída, ela simplesmente é transformada. Então, a gente já estuda em química, em física, em ciências, o seguinte princípio, a seguinte ideia. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa transformação é uma nova modelagem, é uma nova combinação entre os átomos. Eles simplesmente só mudaram de lugar, eles simplesmente só mudaram de posição. E a partir do momento que eu troco de lugar ou a composição química de uma determinada molécula, eu estou formando um novo produto, tá bom? Então, quando eu falar para você, letrinha O significa elemento químico, oxigênio. Quando eu coloco O mais O, eu estou formando uma molécula de gás oxigênio, é a que a gente respira. Quando eu coloco lá O mais O mais O, vai produzir o gás ozônio, o que forma a camada da nossa atmosfera que filtra a radiação solar. Então, só o fato de ter uma molécula a mais ou a menos já vão formar produtos diferentes. Se eu colocar ali carbono com oxigênio, formou o monóxido de carbono, ok? Se eu colocar um outro oxigênio a mais, acrescentar, vai formar o gás dióxido de carbono. Se no lugar do carbono eu colocar hidrogênio, eu vou transformar aquilo em água. Então, só o fato de mudar a composição química ou simplesmente o local de uma molécula, de um átomo, eu vou produzir novas substâncias, tá bom? E essa é a característica e a definição de reação química. Novas transformações. Então, na química, na ciência, nada se cria e nada se destrói. Tudo é transformado, tudo é reorganizado. E como é que eu sei que aconteceu uma reação química? Assim como a gente estudou lá na sala as características dos fenômenos químicos, físicos, biológicos, aqui na reação química também tem algumas características. Então, haverá mudança de cheiro, de cor, de textura, de sabor, no formato, na coloração, vão produzir micro-organismos, podem surgir como produto resultante dessa reação química, tá bom? Mas o que você deve saber a partir de agora é o seguinte, a reação pode ser classificada em dois tipos, tá? Endotérmica. Endo significa dentro e térmica vem de temperatura. Então, significa que é uma reação química que vai absorver calor. Então, por exemplo, quando eu preparo a massa do bolo ou do pão, então eu tenho farinha, fermento e todos os demais ingredientes. Eu vou precisar de uma fonte de calor para que essa reação química produza um produto. E o produto é o pão ou o bolo. Então, significa que todos aqueles ingredientes, mais o calor, deu origem ao bolo. Se eu fosse interpretar isso numa reação química, seria ingredientes, então farinha mais óleo mais fermento mais calor do forno, igual a pão, igual a bolo. Então, aquele produto que está depois dos ingredientes, depois dos reagentes que a gente chama em química, é o produto, tá bom? É o resultado
da reação. A outra reação química a gente chama de exotérmica. Essa reação já é ao contrário. É quando eu tenho ali, numa reação química, o resultado da sua reação é produzir calor. Então, um exemplo que a gente tem o carbono, tem o oxigênio, eles vão reagir entre si, e como produto dessa reação química, vai liberar o gás carbônico e ainda calor. Esse calor a gente sente na atmosfera, que é o que causa o efeito estufa, que é o que causa esse efeito de abafado, de poluição, de ar preso. E a gente acaba sentindo essa sensação térmica de um dia seco, de um dia quente. Então, seria um exemplo, tá bom? Liberação de calor. Ou quando a gente pega lá o palito de fósforo e risca na caixinha, o produto dessa reação química é uma chama acesa. Então, ele está produzindo calor como resultado, emitindo uma luz. A gente vai ver também. Outro exemplo, coloco a água para esquentar. A água muda de estado físico, tá bom? Não acontece reação química com a água. A água esquenta, borbulha, ferve, libera vapor. Isso é fenômeno físico. Mas eu percebo que a panela, a chaleira está quente. Se eu encostar ali, eu vou me queimar. Então, o que aconteceu? O fogo, a chama, passou esse calor para a panela. E da panela passa para minha mão. Então, a gente vê como resultado desse fenômeno físico da água, a panela ficando quente, tá? Então, reação de reação química. A que absorve calor para produzir um produto e aquela que, como resposta da reação, produz e libera o calor. Entendida? Presente. Ou na forma de luz, tá bom? Como a chama de uma vela, ou na forma de radiação, como o sol e o micro-ondas, ou na forma térmica, você sente pelo tato, o calor vai ser externado de alguma forma, tá bom? Diante disso, nós caracterizamos as reações químicas, nós vamos interpretar quantas tem. E aí, existem 4 tipos de reações químicas. Número 1, simples, troca. Uma coisa que você tem que identificar, que na reação química sempre tem aqueles que são os ingredientes, que são os produtos que participam da reação química. Aí vai ter uma setinha, e no final dessa setinha, como se fosse o igual da matemática, ela vai identificar o produto resultante daquela ação, tá bom? Mas, nessas reações químicas, vai acontecer o seguinte. Então, vou colocar aqui um modelo que não envolve elementos. Então, eu tenho lá uma substância química AB. Essa substância química AB se formou depois das ligações, ou iônica ou covalente, tá bom? Então, eu tenho uma substância que vai reagir com outro elemento ou outra substância simples. Setinha, ok? E aí, a gente vai ter o seguinte. A substância que estava com o B, ele agora se une ao C. E o B, lá no começo da reação que estava com A, fica sozinho. Percebam, a primeira coisa que você tem que saber, tudo antes da seta se chama reagentes. Aí lá no começo da aula eu comparei com os ingredientes. Farinha, manteiga, ovo, fermento, etc e tal. Essa setinha, ok? Representa o resultado dessa reação química, tá? É o igual. Então, tudo que fica depois da seta, a gente fala que é o produto. Então, na reação química, eu vou ter reagentes, elementos químicos, substâncias interagindo, combinando entre si. E no final dessa reação, já que tem reagentes, eu vou ter o meu produto final, tá bom? A simples troca, ela diz o seguinte, eu tenho a substância B reagindo com a C. No final dessa reação química, eu tenho um produto novo, AC e o elemento B. Percebam que os elementos químicos aqui são os mesmos. Pega de novo o princípio de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, eu não criei nada novo. Eu não coloquei aqui uma letra Z, nem uma letra F.
Na natureza nada se cria, ok? E nada surge ao acaso. Tudo se transforma. Aí a primeira frase que eu disse é que haveria uma reorganização dos elementos. Tá aqui, ó, uma nova reorganização. Vou dar um exemplo químico, tá bom? Então, coloca aí, exemplo número 1 de simples troca. Por que a gente chama de simples troca? Porque aconteceu somente com um elemento químico. Foi uma troca. Uma troca que envolveu um elemento químico. Nesse caso, trocou de lugar o C com o B. E eu vejo essa troca. Então, vamos lá. Eu tenho aqui cloro e tenho aqui brometo de sódio. Então, significa, tá bom? Que eu tenho duas moléculas desse produto. Tá? Então, não se preocupe com ele agora. Se preocupa com a molécula. Então, eu tenho cloro, elemento químico. Aqui o cloro pode estar representado pelo C. Tá? Deixa eu mudar de posição para ficar fácil de você entender. Então, eu tenho aqui brometo de sódio reagindo com cloro. O produto final dessa reação química é o seguinte. O sódio que estava com brometo vai se unir ao cloro, NaCl. E o bromo que estava só com o sódio ficou sozinho. Então, ó, simples troca. O NaBr. Do outro lado, eu tenho Na com Cl. Então, trocou de lugar isso aqui, ó. Eles trocaram de lugar entre si. Simples troca porque envolve somente a troca entre... uma troca entre dois elementos químicos. Tudo bem? Agora eu represento o C. O produto final, AC, é o cloreto de sódio. Então, formou-se nessa reação química um sal. E o bromo, tá bom? Foi liberado. Vou fazer outro exemplo, pode ser? Então, outro exemplo. Eu tenho aqui sulfato de cobre. Sulfato, enxofre mais oxigênio, sempre é sulfato. Dependendo do número aqui, sulfito, sulfeto. E cobre. Esse sulfato de cobre está reagindo com o ferro. De repente, nessa reação, o cobre não vai mais ficar com o sulfeto de cobre. Ele vai ficar sozinho e agora formou um outro sulfeto. Sulfeto de ferro, mudou de lugar, ó. Mudou de lugar quem? O ferro mudou de lugar com o cobre. Então, uma simples troca. Mudou uma posição só entre esses dois elementos químicos. O cobre está aqui sozinho, tá bom? Dúvida? Vou pro próximo. Pro. Por que Coloca foi aí. o cobre... Não, não me ignora. Por que foi o cobre que trocou e não foi o sulfato? Aqui eu tenho ligação. Lembra que a ligação química ela tem que acontecer ou da forma iônica ou da forma covalente. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, cobre é metal. Sulfato, enxofre e oxigênio são ametais. Só de olhar esse produto, eu sei que aqui aconteceu uma ligação iônica. Então, se aqui tem uma ligação iônica, aqui também tem que ter ligação iônica. Eu tenho que preservar um metal. Então, esse metal foi substituído por este. Aqui, ó, eu tenho um não metal. Ele foi substituído por outro não metal. A troca tem que ser com substâncias químicas equivalentes. Tá. Entenderam? Tem que fazer parte do mesmo grupo. Eu troco metal com metal e troco não metal com não metal. Tá? Adição ou reação de síntese. Adição ou reação de síntese. O que significa? Que eu tenho um elemento químico ou a substância química A mais a substância química B, eles vão reagir entre si. Lembre-se, tudo que está antes da seta é reagente. No final da seta, eu vou ter um produto, uma molécula nova, AB. Os exemplos que eu dei no início da aula. Eu tenho aqui, por exemplo, carbono mais oxigênio. No final, eu vou formar o gás carbônico. Eu poderia ter aqui
hidrogênio e oxigênio. No final eu vou formar a molécula da água. Então, a adição, o nome já diz, eu estou adicionando, acrescentando uma molécula ou um elemento químico ao outro, tá bom? Síntese significa produzir. Então, eu estou produzindo uma substância nova a partir da configuração de moléculas mais simples, tá? Vamos colocar exemplo. Então, coloca aí no seu caderno. Exemplo de uma reação de adição. Então, eu tenho aqui ferro mais enxofre. Eu vou produzir essa substância, sulfeto de ferro, tá bom? Tenho aqui outro exemplo. Dois átomos de hidrogênio mais 2 átomos de oxigênio. Eu vou estar produzindo a molécula de água, tá bom? Outro exemplo? Hidrogênio mais cloro. Eu vou estar produzindo o ácido clorídrico, tá? Vou produzir ácido clorídrico. Então, adição. Substância simples formando uma substância composta. Estou produzindo um novo produto a partir desses elementos químicos. Esse é bem simples. Escreva aí, reação de decomposição. Reação de decomposição. Ou separação. Reação de decomposição ou separação. Já está no nome também, ela é fácil. Significa que eu estou separando as moléculas, estou separando os elementos químicos que formam aquela molécula para deixar ela mais simples. Aí eu vou dizer para você o seguinte, que a reação química do tipo 3 é o inverso da 2, é o inverso daquela anterior. Então, na adição, eu tinha aqui elemento A e B, ok? Separados. Agora eles estão juntinhos, como produto. Aqui eles estão juntinhos e vai ter que acontecer alguma reação para separar eles, tá? Então, a reação de decomposição é o inverso da adição. Então, vou colocar aqui o elemento AB, se separou, se decompôs, se desfez. Decomposição significa se desfazer. E aí agora os elementos tornaram-se simples. Então, eu tenho uma molécula composta, agora eu tenho moléculas ou substâncias simples. Elas se separaram, tá bom? Ou um exemplo. Então, vamos lá. CaCO3. CaCO3 é o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é aquele produto que faz o exoesqueleto de alguns animais. A gente encontra o carbonato de cálcio, por exemplo, nas conchinhas do mar, na carapaça dos caramujos, tá bom? A gente encontra também o carbonato de cálcio no cal, que é usado na construção civil, no gesso, é o que dá a corzinha branca, derivado do cálcio. Então, ó, carbonato de cálcio, ok? E aí eu quero desfazer dessa molécula, eu quero separar os seus elementos químicos. Então, vai ficar aqui cálcio, óxido de cálcio, mais gás carbônico será produzido. Então, percebam que o carbono que estava unido ao cálcio não está mais. O carbono se separou do cálcio, tá? Ah, e esse O? Perceba o seguinte, como reagente, tem 3 átomos de oxigênio participando dessa reação química. Quando separa, também aconteceu separação. Aqui eu tinha 3, eles se separaram. Ficou 2 de um lado e 1 do outro. Continua sendo decomposição ou separação. Se eu fosse fazer outro exemplo, aqui gás carbônico. Gás carbônico eliminado das queimadas, queima de combustível fóssil e da nossa respiração. Então, eu vou para carbono mais oxigênio. Pronto, eu estou separando molécula composta, transformando em moléculas simples. Seguinte, como classificá-las? Aqui tem que olhar. Nos exercícios do livro,
e exercícios de vestibular, testinho, simulado, prova, ele vai dar a reação para você pronta. E ele vai dizer o seguinte: classifique as reações químicas. Você tem que olhar para a equação, isso é uma equação química, tá bom? Igual a equação de matemática. A gente só tirou o igual. Trocou pela seta. Eu tenho que olhar e identificar onde houve mudança. E aí, quando eu observo e identifico a mudança, eu consigo caracterizar e identificar qual é o tipo de reação. Ah, no começo estava junto, agora está separado. Então, essa reação química é de separação. Ah, no começo eles estão separados. Aí finge que a setinha está para o outro lado. Eles estão separados, de repente estão junto. Ah, essa reação química é de adição. Eles estão junto agora, tá bom? Então, nesse exercício, é olhar para a reação e procurar identificar ali aonde aconteceu algo diferente. Como se fosse o joguinho de 7 erros. Como se você tivesse que também achar o óleo, tá? Identificar aonde está diferente do início. E o último é chamado de, coloque aí, 4, reação de dupla troca. Eu vou dizer para você que a reação de dupla troca é o inverso da primeira, da simples troca. Aqui vai ter uma troca de posição, uma troca de lugares entre 2 elementos químicos, tá bom? Entre mais que 2 elementos químicos. Então, olha aqui, eu tenho a molécula AB reagindo com a molécula CD. De repente, elas vão trocar de lugar entre si. Aí eu posso dizer que o elemento da molécula AB vai agora se unir com a molécula D. E a C fica com a B. Então, 2 elementos das 2 moléculas diferentes trocaram de posição entre si. O A foi com D e o B foi com C. Então, dupla troca, ok? Vou colocar aqui um exemplo. Sal, NaCl, aqui, ó, reagindo com nitrato de prata. Prata, Ag, nitrogênio, oxigênio, nitrato de prata. Depois dessa reação química, eu vou formar um produto totalmente diferente. Vou formar cloreto de prata, tá bom? E agora, o cloro que estava com o sódio, agora o cloro está com a prata. Então, trocou de lugar aqui, ó. Primeira troca. Se fosse só isso, seria simples troca, porque só trocou um elemento. Mas eu ainda não terminei de colocar lá. E aí ele também vai produzir o NaNO3. Então, agora, o sódio que estava com cloro, agora ele fica com o nitrato e forma esse novo composto. Dupla troca, produzindo 2 novos produtos diferentes. Novamente, percebam que os elementos químicos são os mesmos. Eles só mudaram de quê? De lugar. Eles só se combinaram de uma forma diferente, obedecendo a proposta de Lavoisier, tá bom? Nada se destrói e nada se cria. Ele simplesmente se reorganiza. Dúvidas?